Na próxima semana, o Bolsonaro vai passar por mais um julgamento por abuso de poder no TSE. E tudo indica que ele vai ser condenado porque a justificativa da defesa é simplesmente risível. E é como eu tenho falado pra vocês, a vida do Bolsonaro já acabou, ele tá preso nos problemas jurídicos dele, porque toda semana é um processo, toda semana ele tem que pagar advogado, mesmo ele não querendo pagar, é uma condenação, é um julgamento, a vida dele simplesmente acabou. E mesmo que não haja tanto impacto assim para ele em termos práticos, novas condenações no TSE, elas impactam outros bolsonaristas. Porque o Bolsonaro tem mais 15 ações contra ele no TSE. E ele pode, ao ser condenado nessas ações, arrastar vários bolsonaristas para o abismo junto com ele, incluindo os filhos. Coloque aí nos comentários, você tem gostado de ver esse calvário jurídico do Bolsonaro? Você concorda comigo que ele já está preso, mas você quer vê-lo atrás das grades? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Esse novo julgamento do Bolsonaro vai acontecer na próxima terça-feira. Ele já foi condenado no TSE uma vez por conta daquela daquela reunião com os embaixadores. Bolsonaro está inelegível por 8 anos e por conta da não votação da mini reforma eleitoral, ele não vai poder disputar 2030, só 2034. Vamos poder ficar longe de Bolsonaro se ele não conseguir nenhum tipo de recurso até 2034. Então assim, tem muito tempo. E essa nova condenação que possivelmente vai acontecer vai ser por conta da realização de lives no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Lives que tinham como intenção fazer campanha para Bolsonaro como presidente da República. O Bolsonaro, enquanto presidente, não poderia ter usado a estrutura dos dois palácios para poder fazer essas lives, porque é um abuso de poder. Os outros candidatos não tinham esse acesso que ele, enquanto presidente da República, teve. Então por isso que ele vai ser condenado. E a expectativa é de ser um julgamento curto, muito rápido, sem sessões adicionais. Porque já existe toda uma base para a condenação do Bolsonaro, que foi feita lá em junho, quando ele foi condenado pela primeira vez e foi cassado. Mas vai ter um outro julgamento contra o Bolsonaro, possivelmente em 2 semanas, segundo informações da Carolina Brígido, que vai ser pela realização do 7 de setembro. Bolsonaro fez uso das celebrações do 7 de setembro, do bicentenário da independência, para fazer palanque político e de campanha mais uma vez. Então depois que nós tivemos o feriado do 12 de outubro, Bolsonaro deve também ser julgado no TSE. Esse caso está um pouco mais atrasado que o caso das lives, mas ele também vai ser julgado e tende a ser também condenado. O cerco contra ele já fechou e mais uma vez por abuso de poder, porque Bolsonaro usou as estruturas de poder como as empresas estatais, o próprio erário, para fazer toda aquela celebração que pode ser considerada como sendo um comício do Bolsonaro. Temos que ter em consideração que um dos cotados para ser o PGR, o Paulo Gonet, disse que não viu nenhum tipo de crime eleitoral do Bolsonaro nessa realização das lives e também do 7 de setembro. O TSE tem pressa para julgar esses casos. Então, como nós falamos, as sessões elas devem ser bem curtas porque há uma tentativa de encerrar esses dois processos antes de novembro. Porque em novembro termina o mandato do Benedito Gonçalves e quem assume como sendo o procurador do TSE, o relator do TSE, vai ser o Raul Araújo. Raul Araújo, que é bolsonarista, tá, pessoal? Votou contra a cassação do Bolsonaro pela reunião que Bolsonaro teve com os embaixadores. Por isso existe toda essa pressa para que o relator dos casos não caia, não seja um bolsonarista, porque isso pode dificultar o trabalho do TSE e dificultar também os processos. Porque, pessoal, apesar dessas ações todas não terem um impacto tão grande assim para Bolsonaro, porque a pena ela não é cumulativa. Bolsonaro não vai ficar inelegível por mais tempo por conta dessas outras condenações. Mas o que importa não é a condenação do Bolsonaro propriamente dita, mas os desdobramentos para outros bolsonaristas. Esse que é o impacto. E é por esse motivo que existe o receio do Raul Araújo assumir ali a parte da relatoria desses processos. Pelo seguinte, o Bolsonaro, além daquele caso dos embaixadores, ele está sendo processado em outras 15 ações no TSE.
E existem duas ações, né, mais especificamente uma, para ser mais preciso, que é a divulgação, propagação de notícias falsas. Nessa ação da divulgação de notícias falsas, existem outras dezenas de investigados, que não somente Bolsonaro. Ao todo, nós temos aí 73 investigados para além do Bolsonaro que estão aí acompanhando de perto esses processos no TSE. Porque se Bolsonaro for cassado, abre-se assim uma jurisprudência, uma projeção para que outros também sejam condenados, outros bolsonaristas que atualmente têm mandato, como Carlos Bolsonaro, Flávio Eduardo, Bia Kicis e vários outros bolsonaristas. Se o Bolsonaro for condenado em um desses processos que envolvem esses outros bolsonaristas, eles também poderão ser cassados. Por isso que mesmo para Bolsonaro não tem impacto, para o bolsonarismo essas outras ações têm um impacto muito pesado. E mais uma vez, a defesa do Bolsonaro está completamente perdida em uma tese simplesmente risível. Olha só o que a defesa está argumentando para dizer que o Bolsonaro não fez propaganda eleitoral ilegal. Ele está dizendo que o Bolsonaro ele não estava se apresentando como presidente da República porque ele não estava usando a faixa presidencial. Na cabeça da defesa do Bolsonaro, o Bolsonaro só é presidente quando ele está com a faixa. Como ele não usava a faixa nunca, então ele nunca foi presidente. Agora tá explicado, né? Porque Bolsonaro aparecia com a faixa. Então ele está com faixa, então ele é presidente da República. Quando ele tirava a faixa e caminhava um pouquinho para o lado, ele deixava de ser o presidente e virava o Bolsonaro candidato. Essa é a tese, não estou brincando. Essa é a tese que a defesa do Bolsonaro está utilizando. É para rir, para não chorar. Mas também o que o Bolsonaro iria querer, né? Com essa defesa dele, é claro que ele vai ser condenado por abuso de poder. Vai ser, porque essa defesa é simplesmente ridícula. O Bolsonaro, pessoal, ele também não pode exigir muito, ele nem quer pagar os advogados. Ele tá fulo da vida porque ele vai ter que pagar os advogados dele. Ele queria que eles fizessem trabalho voluntário para ele. Só que depois que houve toda aquela movimentação via Pix, ele recebeu 17 milhões, os advogados viraram para ele e falaram assim: ô Bolsonaro, você ganhou muito dinheiro, pô, pague os nossos honorários. Pague os nossos encargos, a gente merece isso, nós estamos trabalhando pra você, temos que te aturar, temos que aturar a Michelle e você não quer pagar aquilo que a gente deve? Para de ser muquirana, para de ser mão de vaca. E ele está muito bravinho porque ele quer que o PL pague os advogados pra ele, mas ele tem dinheiro, o PL não tá pagando. Tá uma confusão só, como é uma confusão a vida do Bolsonaro. A gente falou em um vídeo recente do canal, Bolsonaro já está preso. Ele só não está formalmente atrás das grades, mas ele está preso pelo processo judiciário. Ele tem que prestar depoimento, depois ele tem que participar de julgamento, aí depois é uma acusação que sai contra ele, é uma posição política que ele precisa pensar para não despertar fúria do judiciário, é advogado que ele tem que pagar e não quer pagar. A vida dele virou isso. O que ele pode fazer hoje? Absolutamente mais nada. Porque fica sempre com aquele temor da Polícia Federal aparecer na casa dele 5 da manhã ou 6 da manhã e ele ter que acordar cedo é um terror para o Bolsonaro. Então a vida dele, pessoal, já acabou. Mas eu só vou me dar por satisfeito quando o Bolsonaro for de fato para a Papuda ou para Bangu. Eu deixo ele até escolher.